noite. Olá, eu sou o professor Brian e estou guiando você num curso de Sociologia. Nós estamos nos fundamentos da Sociologia, vendo alguns módulos de estruturação desse pensamento sociológico. Hoje começamos um novo bloco, que é o estudo da antropologia. Iniciaremos com esta aula entendendo o que é a antropologia. Veremos aí alguns minutos do que se trata esse estudo antropológico. Veremos isso brevemente e nas próximas aulas a gente avança com mais detalhes. A gente viu, até agora, a sociologia propriamente dita, o estudo sociológico. Como se caracteriza a sociologia, ou o estudo da sociologia? A sociologia procura entender o homem no seu próprio tempo e no seu próprio espaço presente. A sociologia procura entender nós, seres humanos, aqui na nossa atmosfera, na nossa região, hoje, tal como nós vivemos. Ainda que utilize recursos históricos, como a gente viu nas aulas passadas, o foco da sociologia é entender o nosso mundo hoje. No meu caso, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui na Estude. O que interessa para a sociologia é entender esse nicho que eu e os outros colegas formamos aqui em São Paulo. Que sociedade é essa que nós formamos? Já a antropologia tem uma proposta um pouco diferente. A antropologia é a junção de duas palavras gregas. Anthropos, que significa homem, e logos, que é razão. O que quer dizer, então, antropologia? O estudo racional do homem. Em que sentido? Ora, com a razão, o ser humano abre um leque de opções de vida, conforme a gente viu lá no nosso início do curso. O ser humano vai determinar várias linhas diferentes de crescimento, de evolução. A antropologia vai procurar entender justamente essas linhas, essa diversidade que o ser humano vai fazer, que o ser humano vai criar. E essa diversidade é justamente a sua cultura. A antropologia vai procurar entender esses diversos aspectos que o ser humano elabora através da sua cultura. A diversidade, então, cultural é um ponto central aqui para a antropologia. Vai procurar entender, a antropologia procura entender essas várias formas de se fazer cultura. Olhem aí alguns exemplos. Vocês estão vendo aí algumas imagens de culturas, de sociedades diferentes, uma diferente da outra. É claro que elas têm pontos em comuns entre elas, mas uma se distancia um pouco mais, outra um pouco menos, mas elas têm algumas coisas em comum e o que interessa para a antropologia? Aquilo que tem de diferente. É por isso que a antropologia, mais do que pegar uma sociedade próxima, seja São Paulo, Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, e lá em Fortaleza, ou então aqui no Brasil, Estados Unidos, a gente vai distanciando. Brasil e França é uma distância maior. Mas o que interessa mais mesmo para a antropologia é o que estiver mais distante possível. O foco da antropologia vai ser aquilo que estiver distante. A distância não só geográfica também e culturalmente. O que interessa é estudar aquilo que está geograficamente distante e culturalmente distante. E entender uma outra maneira de se viver. Vejam alguns exemplos aí, novamente. Vocês estão acompanhando uma tribo brasileira. Embora seja geograficamente perto, é culturalmente distante da maneira como a maioria da população brasileira vive. É uma outra relação social, é uma outra cultura, é uma outra maneira de lidar com os seres humanos. Muito diferente dessa é este exemplo que vocês estão vendo, que é um povo da Indonésia. Uma região específica da Indonésia que tem esse tipo de configuração cultural. E uma outra ainda, um outro exemplo que eu te passo, é esse da África, mais especificamente na Namíbia. Um povo da Namíbia. Também tem uma maneira de viver completamente diferente da nossa. E é essa diferença que chama a atenção para a antropologia. A gente poderia olhar para eles
e fazer as questões. Ué, por que eles são tão primitivos? Ou por que esses povos são selvagens, bárbaros e até mesmo atrasados? Aqui a gente tem que parar tudo. Essas questões já nos trazem alguns problemas, nos trazem alguns preconceitos. Preconceito no sentido próprio, conceito previamente estabelecido. A gente parte do princípio que eles são primitivos, que eles são selvagens, que são bárbaros, que são atrasados. A gente estabelece a nossa cultura como um parâmetro para comparar as outras e aí não dá muito certo. A gente pega culturas tão diferentes como aquela tribo indígena, ou na Indonésia, ou na Namíbia, que são radicalmente diferentes uma das outras e considera elas como iguais, quando elas não são, quando não tem nada de igual de uma para outra, ou tem pouca coisa de igual. Então, o foco da antropologia vai mudar um pouco. Esses aspectos aqui, a gente pode até apagar, essas questões. Não são interessantes para a antropologia. O que me interessa um pouco mais é entender uma outra maneira da hierarquia. Outra hierarquia de valores. Não colocar os nossos valores no primeiro plano e rebaixar outras culturas, dizendo que elas são primitivas, que elas são inferiores, são pouco desenvolvidas. Não. O que interessa é dar voz àqueles nativos. Procurar entender que valores eles têm. Não os nossos valores para julgá-los, mas ver como eles criam os valores deles e como eles julgam a si próprios, a nós também, ao mundo. Que hierarquia eles estabelecem? Como eles vão lidar com o mundo? Que tipo de cultura vai ser construída? Com isso, a gente vai procurar então entender o outro. Mais do que entender a nós mesmos, é entender o outro, primeiro passo. Entendendo o outro, ou os outros, essa diversidade de culturas, para daí a gente poder ter uma ideia um pouco melhor do que é o próprio ser humano. Entender esse antropo, o próprio homem. Vamos nos entender. Conhecendo melhor os outros homens, podemos ter um conhecimento do ser humano, um conhecimento bem mais racional. E aí sim, tendo essa ideia, essa amplitude da nossa visão, a gente pode entender melhor a nós mesmos, podemos entender melhor a nossa própria cultura, que é o que a gente vai fazer a partir das próximas aulas, com um pouquinho mais de detalhes. Nos vemos lá. Tchau, tchau.